Olá, bem-vindos, bem-vindas, curadores e curadoras ao Sete Colinas. Temos aqui Zilton Ricard e Verônica Malcá. Sejam todas as pessoas muito bem-vindas, curadores e curadoras. Hoje nós vamos falar do sistema muscular. Quinta colina, nós chegamos à quinta colina. Hoje nós vamos falar do sistema muscular e foco. Mas para tudo, antes a gente precisa explicar um detalhezinho para vocês. Para quem que a gente está fazendo esse conteúdo, né? A gente está aqui falando sobre medicina cabalista, sobre as raízes das dores físicas, das dores emocionais, né? Das principais angústias e desafios que as pessoas vivem, seja no seu corpo, nas suas emoções, nas suas áreas da vida. Mas a gente está fazendo especialmente esse conteúdo, temos as maritacas aqui, sejam bem-vindos à nossa casa, né? Nós estamos fazendo especialmente esse conteúdo para três pessoas. Três pessoas? Três pessoas. Que são? Primeiramente, terapeutas. Quem é o terapeuta? Terapeuta é quem cuida do outro. É quem já tem um chamado na alma para cuidar de uma outra pessoa, seja de um para um, né, num atendimento, no consultório, numa clínica, seja de um para muitos, né, quem trabalha com um grupo de alguma maneira. Então, a primeira pessoa para quem a gente constrói todo esse nosso conteúdo são os terapeutas. Segunda pessoa são os profissionais de saúde, de uma forma geral, que não trabalha, digamos assim, não vai levar para o seu paciente a técnica que a gente está ensinando aqui, né? Mas precisa entender de uma forma sistêmica como funciona a cura, como funciona a doença. Então, por exemplo, se você é um dentista, se você é um médico, se você é um fisioterapeuta, se você é qual outro profissional de saúde? Um psicólogo, um enfermeiro, né? Você está na lida com a cura, você está na lida com doenças, você está na lida com os problemas que o seu paciente passa, entendendo, tendo essa percepção sistêmica do que está por trás efetivamente da dor do seu paciente, fica mais fácil para você direcionar como que vai ser sua consulta, como que vai ser o tratamento que você vai orientar o seu paciente, né? Então, a segunda pessoa para quem a gente está fazendo esse conteúdo é o profissional da saúde. E a terceira pessoa? É a pessoa que está buscando autodesenvolvimento, autocrescimento. Exatamente. Autoconhecimento. Exatamente. É qualquer pessoa que não seja da área de saúde, não seja terapeuta, não queira trabalhar com isso efetivamente, mas queira usar isso para o seu crescimento, para a sua autocompreensão, para se compreender, para se caminhar, né, no seu desenvolvimento pessoal, profissional, emocional, né, para a sua vida. Né? Exatamente. Trazendo isso para a sua vida, para que essas ferramentas, esse conhecimento você possa aplicar no seu dia a dia, no seu cotidiano, para você entender melhor as situações que acontecem com você, para você lidar melhor com as situações que você vivencia ou que chegam para você na sua mesa, né? Aconteceu um episódio, eu não sei como lidar, ou aconteceu um episódio inusitado, aconteceu um episódio que é a primeira vez que acontece, eu não sei como lidar com isso, o que eu faço, né? Na verdade, para a gente se preparar, tá mais preparado, né, no seu dia a dia, para a sua vivência, seja ela qual for, profissional, emocional, afetiva, comercial, qualquer que seja. E a partir do momento que você tem condições de conhecer o que está por trás, a semente das dores físicas, das dores emocionais, a partir do momento que você consegue identificar essa raiz, você, terapeuta, consegue intervir diretamente junto com aquela pessoa que você está cuidando. Você, profissional da saúde, você consegue orientar melhor,
você consegue entender melhor o que está envolvido naquela dor, naquela queixa do seu paciente, e você que simplesmente está buscando, né, ser esse bravo guerreiro de aplicar a autocura, você consegue não mais impactar o seu corpo e você também consegue limpar, digamos assim, e ter uma saúde maior sobre a sua própria existência. Dito isso, muito bem, tema de hoje é o desenvolvimento do foco. E muscular. No corpo seria o sistema muscular. Nós falamos da primeira colina, hoje nós chegamos à quinta colina. A quinta colina nós vamos falar do sistema muscular, né? Sempre com um olhar na medicina cabalista, né? Esse movimento que a gente está dentro, que é o movimento da cabala ancestral. Quando eu falo, sempre que eu me referi à medicina cabalista, eu estou falando da cabala ancestral, né? E esse é a nossa linha de pensamento, né? O que eu costumo dizer assim, quais são os pensamentos, a escola que norteia o nosso discurso e os nossos ensinamentos, né? Sempre cabala ancestral, né? E hoje nós chegamos na questão do foco, né? A medicina cabalista se dedica ao desenvolvimento do ser humano num todo, né? Nós temos aí as nossas áreas profissionais, emocionais, afetivas, o autoconhecimento. Então, assim, a medicina cabalista, ela olha para o ser humano, né, com um olhar sistêmico. Todas as áreas impactam, né, a nossa vida, né? Desde o corpo até o nosso estilo de vida. O que mais impacta o nosso corpo? O nosso estilo de vida. O que constrói o nosso estilo de vida? Os nossos hábitos, né? Os nossos valores, o que acreditamos, né? Então, assim, essas áreas, esses pensamentos que constroem o nosso estilo de vida, né? E a medicina cabalista, ela olha para isso, assim, para essa totalidade, né? Então você tem a sua área profissional, você tem a sua área afetiva familiar, você tem a sua área afetiva de amizades, você tem o seu objetivo que você busca na sua vida, seja o seu objetivo profissional, seja o seu objetivo familiar, seja o seu objetivo de autorrealização, né? Eu tenho essa missão no mundo e preciso, né, chegar. Então, a medicina cabalista, ela olha para a nossa vida, para os nossos valores numa totalidade, né? E isso, repetindo, constrói os nossos hábitos, né? O nosso estilo de vida, e daí a gente vai olhar que todos os eventos, todas as adversidades e todas as doenças saem dessa semente, né? Aí que começa tudo, né? Então, assim, a nossa investigação, ela tem que se debruçar por aí, né? O nosso estilo de vida, os nossos hábitos, né? O sistema muscular, o que impacta o sistema muscular, o nosso sistema muscular, o que chega para o nosso corpo, né? Olhando, né, com o olhar da medicina cabalista, né? A gente está falando de foco, né? É o foco que é impactado, e isso responde fisicamente através do nosso músculo. Se está dolorido, se eu levei pancada, como é que eu me relaciono, né? Qual o significado, né? Qual o objetivo claro que estabelece, né? Qual o planejamento, como é que eu estou organizando o meu tempo, né? E quando a gente fala de foco, né, a gente tem esse pensamento construído sobre o foco, né, que você tem que ter disciplina. Foco é disciplina, é determinação e mais persistência, né? É uma série de coisas. Isso é foco, né?
E esse pensamento, né, que a gente está habituado, né, que a gente construiu nesses, vamos colocar nesses últimos 30, 40 anos, né, o foco sendo uma coisa maravilhosa. Eu não estou dizendo que o foco não é uma coisa maravilhosa. Sim, para a gente construir, conseguir as coisas, a gente precisa de foco. Você tem que ter foco, né? Não pode perder tempo com bobeira, né? A gente perde tempo com planejamento. E em cima do planejamento a gente tem um objetivo. E aí eu vou colocar foco nisso, né? Mas antes de ter o foco, eu não consigo sustentar o meu foco se eu não tiver uma motivação, um objetivo claro, um porquê. Porque isso que vai manter a chama acesa do meu foco. Se eu não tenho isso, né, não adianta só eu saber, né? Tem que ter algo mais que me motive, algo que faça brilhar os olhos, falar que não, vou sustentar o meu foco por isso, né? A questão do meu motivo, a questão do meu porquê, né? A questão é que, infelizmente, o mercado de autoajuda acabou colocando um peso muito grande em cima do foco, como se, ao ter foco, isso fosse garantia de eu conseguir o resultado que eu desejo. Então, há uma cobrança muito grande que as pessoas se fazem de que eu preciso ter foco. E aí, se eu sou uma pessoa um pouco mais desorganizada, se eu for uma pessoa um pouco mais indisciplinada, se eu for uma pessoa que não tenho clareza de qual é ainda o meu propósito de vida, então eu estou lascada. Porque eu nunca vou conseguir ter foco na vida, e se eu não conseguir ter foco, eu nunca vou conseguir crescer, eu nunca vou conseguir prosperar, eu nunca vou conseguir alcançar as coisas. E isso acabou gerando um estado de ansiedade. Ou seja, o mercado de autoajuda, na intenção de ajudar as pessoas a saírem da sua zona de conforto, a saírem dos seus problemas, a resolverem suas questões, colocou o foco no foco. E o foco em si, o foco por si só, não define nada, Exatamente. não ajuda nada. Não ajuda né? nada. Não adianta eu tenho que ter foco para alguma coisa. Então, o mercado de autoajuda colocou o foco no foco. E aí, como disse o Zilton, né, o foco por si só, ele não tem valor. Tudo aquilo que eu coloco foco expande. Mas aí eu quero expandir o quê? Né? Então, muitas vezes a gente coloca o foco no problema. E aí eu expando o problema. Aí o problema fica maior do que deveria. Fica maior do que deveria, porque eu preciso ter foco, né? Eu preciso ter foco. Mas se eu não entendo o que é o foco, primeiro, eu vou expandir o que não deveria ser expandido como problema. Se eu tenho um problema para resolver, eu não preciso expandir esse problema, né? Eu não preciso tornar ele maior ainda. Se eu tenho uma doença instalada, eu não preciso expandir ainda mais o impacto dessa doença no meu corpo. Se eu tenho uma falência, eu não preciso expandir ainda mais essa falência. Então, a gente chama a atenção aqui para o impacto que o foco, que a necessidade do foco, eu preciso de foco, tem no meu sistema, no meu corpo, e ele vai impactar diretamente o sistema muscular. Por isso toda essa tensão que a gente tem, por isso as dores musculares que a gente tem, por isso o desdobramento de algumas dores crônicas que a gente vai falar aqui, como por exemplo a fibromialgia, né? Então, a primeira grande dica que a medicina cabalista dá pra gente é: entenda o que deve vir antes do foco. Porque no momento que você simplesmente se cobra ter um foco, como se isso fosse a garantia para que você chegue no seu objetivo, ao invés de você construir um estilo de vida saudável, você vai estar construindo um estilo de vida adoecido que vai impactar ainda mais o seu organismo. E o que está antes do foco? Que os antigos diziam pra gente? Boa pergunta. Para que a gente possa desenvolver foco, a gente precisa desenvolver algo que aparentemente não tem nada a ver com foco, que é a relação com a simplicidade, a relação com a beleza. A simplicidade
tem uma conotação profunda com a beleza. Então, o que os antigos cabalistas diziam para a gente, né? Quando eles começavam se você começasse uma terapia cabalista com os antigos, né? E aí os antigos a gente está falando aí de 4.000 anos atrás, como que eles conduziriam isso com você, né? Você quer alcançar um objetivo. Antes de efetivamente você se estressar com esse objetivo, seja o objetivo de uma conquista, seja o objetivo de resolver um problema, o que os antigos falariam para você? Cultive o olhar para a beleza das coisas. Cultive a simplicidade. Para você alcançar o seu objetivo, você precisa cultivar a simplicidade. E cultivar a simplicidade é cultivar a beleza. A gente torna tudo complexo. E quando fala de beleza, né, a beleza que os antigos se referiam não é a beleza que nós conhecemos hoje, ou que nós conhecemos como beleza, né? São coisas muito diferentes, né? Esta beleza que a Cabala, que a medicina cabalista está se referindo, é esse olhar de simplicidade, né? É um exemplo muito simples, né? Você ser bondoso, né? Você ser caridoso, você ser generoso, quando está tudo bem na sua vida, né? É fácil. Agora, quando você estiver no caos, quando você estiver no caótico, você ser generoso, ser tranquilo, isso é sublime, isso é beleza, né? É desse tipo de beleza que a gente está se referindo, está falando, né? Porque quando está tudo bem na nossa vida, quando eu estou bem, quando está tudo instável, quando eu tenho segurança, quando eu tenho tranquilidade, é muito fácil realmente a gente ser tranquilo, ser generoso, ser atencioso. Agora, quando a nossa vida, quando o nosso momento de vida está caótico, está em pandemia, está em escassez, você ser generoso e atencioso, e isso sim é beleza, e isso sim é sublime, né? É dessa beleza que... Não é a beleza da superfície das coisas, não é a beleza da estética. Ai, o meu cabelo tá bonito, eu tô bonita. É óbvio que é super importante você se sentir bem consigo mesmo. Mas a gente limitou nos últimos anos a beleza à estética, né? A estética, ou seja, a aparência das coisas. Então, isso leva as pessoas a viverem de aparência. De aparência. A viverem de aparência. E isso te atrapalha muito a ter foco, né? Por quê? Porque você está colocando foco numa beleza que não é a beleza essencial realmente. Não é a beleza que vai te levar ao desenvolvimento do foco, né? Então, é essa beleza que o Zilton está falando, é a beleza, inclusive, de você superar a si mesmo, né? O sublime, que é o ápice da beleza para os antigos cabalistas, é você conseguir superar a si mesmo. Então, estou passando por um profundo estado de reatividade. Você superar esse estado de reatividade, você sair desse estado de reatividade, é um estado sublime. Se você lida com isso, se você olha para isso, se você contempla isso, você está se relacionando com a beleza de todas as coisas. O que acontece quando você começa a se relacionar com a beleza de todas as coisas? O seu olhar passa a ficar treinado para ser assertivo, porque você está olhando efetivamente, treinando o seu olhar para cultivar aquilo que efetivamente importa. Se você está treinando o seu olhar a olhar para o que efetivamente importa, o foco vem na carona disso. E quando o foco vem na carona disso, você passa a expandir, porque onde é o foco expande, você passa a expandir coisas que valem a pena na sua vida. Isso te ajuda a ter criatividade, isso te ajuda a pensar no que ninguém tinha pensado, isso te ajuda a ver o que você não estava vendo antes, isso te ajuda a entender como que as coisas estão funcionando, porque você treinou o seu olhar para enxergar a beleza de todas as coisas. Na carona do foco,
você tem a leveza, você tem a fluidez. E isso é atemporal, né? Assim, isso é eterno, né? Essa conquista, ela é eterna. É claro que você tem que manter isso, né? Você tem que sustentar isso. Mas quando fala dessa beleza, essa qualidade de beleza, ela é atemporal, ela é eterna, né? Ela é para sempre. É um estado interno que você alcança, que você chega, né? Que ele é para sempre e ele vai estar presente na sua vida todos os momentos que aconteceu uma restrição, aconteceu um momento ou uma situação caótica, né? Você lida com essa situação com mais tranquilidade, né? Por exemplo, aconteceu um acidente, o que a gente vai fazer? Primeiro vamos socorrer as pessoas. Olha, né, ver a situação, o que pode ser feito para se socorrer essa pessoa nesse momento, né? É esse olhar de tranquilidade, né? Não deixar, não aumentar os fatos ou a situação maior do que precisa, né? É dar o tamanho da situação ao que realmente ela é, né? E isso é ter foco, né? Assim, você está realmente assim olhando o que está acontecendo, né? Eu não estou sendo inundado ou sendo tomado por aquele momento, né? Pelaquela situação que seja ela, né? Ou me deixando levar, né? Porque todo mundo tá tá dizendo que tá jóia e não é o que realmente está acontecendo, né? É ter essa dimensão, essa proporção das coisas, né? Essa proporção, essa dimensão da vivência, da vida realmente, né? O que é importante? Isso é ter foco. O que é importante neste momento, né? Agora, o que é mais importante? É isso. Então, vamos fazer isso. Então, passo a passo aí para vocês do que a gente está falando, né? Para que a gente possa desenvolver o foco, a gente nem chegou ainda no sistema muscular, no impacto disso tudo no sistema muscular. Para que a gente possa desenvolver o foco, a gente precisa dar um passinho para trás e desenvolver o treino, né? Se treinar para que a gente possa enxergar a beleza, lidar com a beleza, trazer o treinamento de identificar a beleza no nosso dia a dia, porque a função energética da beleza é te alimentar, é te nutrir, é ser uma fonte de suporte, de recurso, de energia, nos momentos que você precisar, de fato, expandir o que precisa ser expandido, né? Então, existe uma função energética nesse treinamento, de você conseguir olhar para as coisas na sua vida e extrair disso a beleza, a simplicidade, a leveza, entender o funcionamento das coisas, entender as coisas de uma forma interligada. Existe uma função energética para a beleza, que não é a beleza estética, que não é a beleza superficial, que não é a beleza do senso comum, que não é a beleza dos modismos, né? É a beleza de você se relacionar com a essência de todas as coisas. E como que é a palavra beleza em aramaico? Eifa. Eifa. E eifa, ela é constituído de ei mais fá. Ei significa alvo. Alvo. E fá significa aquilo que está. Aquilo que está solto. Está solto. Aquilo que está solto, aquilo que está largo, aquilo que está meio desajustado. Então, o que é beleza? Beleza é você ter um alvo naquilo que está solto, porque aí você encaixa, aí você ajusta, né? Então, olha a relação de beleza para foco, porque tem um alvo. Eu não estou de alegre na vida simplesmente, eu não estou flutuando no espaço, não. Eu estou focando, eu tenho o alvo daquilo que efetivamente, eu estou mirando aquilo que está solto.
Eu estou mirando aquilo que tá frouxo, que tá largo, né? Para quê? Para ajustar aquilo. Então, isso é beleza. Beleza é quando eu encaixo as coisas no lugar onde elas devem estar. Sem exageros, sem desmedidas, sem hipervalorizar, sem subvalorizar, encaixar todas as coisas nos seus devidos lugares, né? E existe, então, uma profunda relação entre a beleza e a capacidade da gente superar as nossas inclinações autodestrutivas. As nossas inclinações autodestrutivas é essa coisa frouxa, é essa coisa solta, né? E eu preciso colocar beleza nisso. Então eu preciso ajustar. Eu preciso ajustar o que está frouxo. Então tem uma relação com controle, o verdadeiro controle. Tem uma relação com restrição. Restrição é, cara, a coisa está solta, a coisa tá sem tônus, está sem contorno, né? Tá sem direcionamento. Você vai lá e você ajusta isso. Você coloca isso como um alvo, você direciona a tua ação nisso. Então tem uma profunda relação da beleza com a restrição. Mas a gente não gosta de restrição. Dá um sentido negativo, né? Restrição. Restrição parece uma coisa, né? Não, é uma coisa a ser evitada. Ninguém quer restrição. Todo mundo quer caminho livre, né? Todo mundo quer passagem livre. O meu mestre, ele fala uma coisa muito interessante. Aula de introdução à cabala, né? Cheguei 20 anos atrás na academia de cabala. O primeiro ensinamento do meu mestre foi o seguinte: olha só. Você imagina que você está num ambiente e você está aqui nesse lado de cada ambiente, você quer chegar do outro lado, né? E aí você passa por esse ambiente e não tem nenhum obstáculo, não tem nenhum desafio, não tem nenhuma restrição. Você vai chegar muito rápido lá, né? Você vai chegar muito rápido lá. Mas você vai chegar lá do outro lado sendo a mesma pessoa de quem você era aqui. Do mesmo jeito que saiu daqui. Do mesmo jeito que você saiu daqui. Você chega lá do mesmo jeito, pensando do mesmo jeito, fazendo do mesmo jeito, sentindo do mesmo jeito, se comportando do mesmo jeito, resolvendo as coisas do mesmo jeito e criando os problemas do mesmo jeito. Mas se você sai daqui, para chegar do outro lado, você tem que passar por um desafio, por uma restrição, por uma dificuldade. Você vai chegar lá, vai demorar um pouquinho mais para você chegar lá, mas você vai chegar lá diferente. Não digo necessariamente melhor, mas certamente você vai chegar lá diferente. E é na possibilidade de ser diferente que a gente tem a possibilidade de se tornar uma pessoa melhor, de pensar de uma forma melhor, de enxergar as coisas de uma forma mais ampla, de sentir as coisas de uma forma mais madura, de desenvolver outras habilidades que eu não tinha no meu ponto de partida. Isso é beleza. Então, os problemas, as dificuldades, as restrições, elas são oportunidades que nós temos de ajustar o que está solto, ajustar o que está fora do seu encaixe. Pode ser que eu demore um pouco mais de chegar no meu objetivo, mas eu vou chegar lá de uma forma diferente. Porque se eu chegar lá, sendo a mesma pessoa que eu sou hoje, eu vou continuar fazendo as mesmas coisas que eu faço hoje. Exatamente. Duas outras palavrinhas muito importantes com relação ao foco, né? Que estão relacionadas com o foco, é a palavra Isa. Isa significa foco em aramaico proto-cananeu. E uma outra palavra é a palavra Ru. Vamos falar do Isa primeiro, né? O Isa é uma palavra que ela tem muitos significados. Ela significa cabra, intento, bode, foco, intento, potência de agir, né? Impetuosidade, né? Tudo isso é a palavra Isa, né? Então, Isa é essa energia que te coloca num estado de potência, né? Por isso que eu não posso confundir foco com ansiedade. Se ter foco está gerando em mim ansiedade, está gerando em mim angústia, isso não é foco. Porque foco é potência.
potência para agir, é assertividade, né? É esse intento, é esse ímpeto de uma atuação certeira, né? É uma intenção de atuação certeira. Então, ela não se confunde com ansiedade. Então, muito cuidado. Se você está buscando construir foco na sua vida para resolver os seus problemas, para alcançar os seus objetivos, mas você está emanando um profundo estado de ansiedade, de irritação, de impaciência, de descontrole, querida e querido, você não está no foco. Você está simplesmente externalizando um espasmo do ego, né? Que quer o conforto, que quer o controle, que quer resolver do seu próprio jeito, né? Mas não é o foco. E isso vai ter um impacto no teu sistema imunológico. E é tão importante essa questão do foco, que tem uma outra palavra que se chama Nizahá, que tem o Isa dentro dela. E Nizahá significa o quê? Triunfo. Triunfo. Vitória, ganho, superação, né? Conquista. Né? Então, essa palavrinha, por isso que o aramaico é tão encantador, né? Porque a gente começa a entender a relação sistêmica entre todas as coisas. Então, a vitória, o triunfo, o ganho, a superação, tem dentro dela o Isa. E o Isa significa foco e potência de agir. Mas antes de eu ter foco e potência de agir, eu preciso treinar o meu olhar para o amor. Exatamente, né? E quando a gente fala de amor, né, a gente tem essa compreensão muito errônea de amor, né? Esse amor romântico, né? Amor, na verdade, é atenção, é cuidado, né? Quando você fala amor, amabilidade, é você tá presente, tá ali, tá atento, o que tá acontecendo, tá com zelo, né? Tá inteiro ali, olhando realmente tudo que está se passando, para você dar atenção na medida que precisa ser dada, né? Isso é amor, é essa qualidade de amor, é você estar ali presente para estar fazendo o que precisa ser feito naquele momento, construindo o que precisa ser construído naquele momento. É dessa qualidade de amor que a gente está falando. Como é que é a palavra amor em aramaico antigo? Rubá. Rubá. Olha que interessante. Rubá. Lembra que eu falei duas palavras que os antigos traduziam por foco? Isa e Ru. Rubá, que é amor. Ru mais Bá. Ru é foco. Bá é dentro. No. Então, o que é o amor? O amor é quando você está no foco. No foco. No foco do compartilhar. No foco dessa doação. No foco dessa interação, como o Zilton disse, né, para vocês. Então, essa energia, né, que a gente está falando, que a gente está trazendo para vocês aqui, do foco, né, ela te coloca em contato com a beleza e ela te coloca em contato com o amor. Então, o foco, gente, é algo leve, é algo suave. Eu não desenvolvo o foco na marra. Por isso que muito do discurso de autoajuda acabou mais atrapalhando as pessoas do que ajudando. Porque colocou no ombro delas o peso, né, de ter que ter o foco, né, de ter que ter eu preciso do foco, porque se eu não tiver foco, eu não alcanço os meus objetivos. Mas o foco não é um peso. O foco é algo leve, o foco é algo suave, porque a raiz do foco é a beleza e é o amor. E nenhuma dessas duas coisas funciona na marra, funciona no grito, né? Na base da força. Então, para desenvolver foco, você precisa treinar o seu olhar para a beleza, para a simplicidade. Não torne as coisas mais complexas do que elas precisam ser. A gente vem de uma geração onde o intelecto foi muito valorizado,
né? As atividades intelectuais são muito valorizadas. E pessoas que têm um intelecto muito ativo nesse sentido, né? Muito desenvolvido, são pessoas que tendem a tornar as coisas complexas. Tendem a buscar ambientes complexos, relações complexas, dinâmicas complexas, né? E aí, no momento que eu entro na complexidade, eu me distancio da simplicidade. Se eu me distancio da simplicidade, eu me distancio do treinamento do olhar sobre a beleza, sobre o encaixe das coisas, e eu já saí de um estado emocional de leveza e suavidade. E passei a entrar num outro estado de muitas vezes, austeridade, rigidez, cobrança, controle, né? Então, percebem que são coisas bem diferentes, né? O foco na sua essência e o foco que a gente está acostumado. E o foco que a gente está acostumado, ele é improdutivo, né? Se você conquista os seus objetivos por esse foco distorcido, e você conquista os seus objetivos, você pode ter certeza que você poderia ter conquistado 10 vezes mais. E se você não conquista exatamente porque o foco está distorcido. Você está colocando um peso em algo que deveria ser leve. Então, de qualquer maneira, é improdutivo. Porque se você está conquistando alguma coisa, você está conquistando 10 vezes menos do que você poderia estar conquistando. E se você não está conquistando nada, é porque efetivamente esse modo de agir é improdutivo. Então, bora ir para algo que seja de fato produtivo, que faça sentido e ainda que seja leve e agradável? Muito melhor. Muito melhor, né? E no corpo, essa inteligência, a representação do foco pela medicina cabalista no nosso corpo é o sistema muscular, né? O sistema muscular que dá estrutura, que sustenta, né? Sustentação para o sistema ósseo, né? Capacidade de suportar peso, né? Se locomover, né? Então, assim, essa é a representação no nosso corpo, sistema muscular. E a palavra músculo em aramaico é Charar. xará. Quase xará, Quase né? xará. É Oh, meu xará. xará. É que eu não sei fazer o R no final. Charar, não sei fazer, precisa de uma fono. Como que... Charar. Charar, exatamente. É a palavra charar. E a palavra charar, ela contém múltiplos significados. Ela significa músculo, né? É a raiz da palavra músculo, mas ela também significa amor de minha vida. Já passou um correndo por aqui. A palavra músculo, né? Que é a palavra charar, ela também significa déspota, arbitrário, obstinação, mas aquela obstinação que vira teimosia, né? Que vira quase um estado obsessivo, capricho, bel prazer, reinar, dominação, poder, tirania. Então, tudo isso está relacionado com a raiz da palavra músculo. Olha quantas dicas a gente já tem do que impacta o meu sistema muscular, do que está em jogo na hora que eu falo de um sistema muscular saudável, né? Os músculos, portanto, eles trazem uma inteligência fundamental, que é a inteligência que me permite me impor diante de uma situação para resolver essa situação, né? Então, existe de fato um estado de imposição. O músculo, ele é algo que se impõe, né? Como ele sustenta a minha estrutura, como o Zilton disse, né? Ele tem uma inteligência de se impor. E olha que interessante isso, né? Quando você encontra com uma pessoa que você nunca viu, né? Antes dela falar qualquer coisa, você já consegue fazer uma leitura dela só fisicamente, só pela postura física. E o que define a postura física da pessoa é a musculatura, uma musculatura tonificada, é uma musculatura rígida, é uma musculatura hipotônica, né? Então, a própria forma, a própria apresentação física da pessoa, né,
se ela é arrogante, se ela é, né, vergonhosa, fechada, tímida, né? Se ela é impetuosa, né? A própria estrutura física, né, já comunica, né, qual é a vibração, né, dessa pessoa, qual é o tom dessa pessoa. Os antigos diziam que os músculos são o envelope do pensamento, né? Então, assim, o que eu emano, né, tá presente na minha musculatura. Ela tá visível, O que né? você pensa vai para o O músculo, que eu né? penso, né, tá aqui, tá estruturado, tá impregnado nos meus músculos, né? É como assim, você quer ver os meus pensamentos, olha para a minha musculatura. Você quer enxergar os meus pensamentos, olha para a minha musculatura, para minha estrutura muscular, para o meu sistema muscular. E isso é muito interessante, você pode olhar isso, né? Você vê essas pessoas que fazem malabarismo com o corpo, que joga, que pula, que dá saltos, né? Elas costumam ter uma atitude muito ousada, né? Elas costumam ser muito, né, tranquila, ousada. Não, vamos lá, não, sabe? Não tem problema. As pessoas que têm uma musculatura mais fechada, mais hipotônica ou mais rígidas, né? É o tom dela também, né? Dificuldade, não, são mais conservadoras, não. É engraçado porque assim você consegue realmente ver essa relação do pensamento com a estrutura muscular Ou querem valer no grito, né? Estão sempre também. prontas para essa reatividade, esse estado reativo, que pode ser uma reatividade de raiva, pode ser uma reatividade de tristeza, de melancolia, né? Então, olha como as coisas são sistêmicas, olha como a gente precisa sair do pensamento fragmentado, né? Para a gente começar a entender quem nós somos, né? O que está nos constituindo efetivamente. Por quê? Porque as historinhas que eu conto na minha cabeça, as narrativas que acontecem, né, mentalmente, as historinhas que passam na minha cabeça, elas não ficam na minha cabeça, elas vêm para a minha musculatura, elas compõem essa parte gigantesca, né, do meu corpo, que é o conjunto da musculatura. Então, a inteligência do nosso sistema muscular, ela nos ajuda a ter firmeza, a ter força necessária para superar qualquer desafio. Mas se as narrativas, se as minhas historinhas na minha cabeça são sempre aquelas historinhas, né, de coitadinho, de pobrezinho, de vítima, ou de que o mundo é ameaçador, de que as pessoas são ameaçadoras, de que eu não posso confiar em ninguém, eu já saí da relação com a simplicidade, eu já saí da relação com a beleza, eu já saí da relação com o amor. Isso vem para a minha estrutura muscular e isso abafa essa força, essa firmeza para eu superar os desafios e os obstáculos. Então eu passo a ter insegurança na lida com as dificuldades da vida. Por quê? Porque essa inteligência, essa energia do meu sistema muscular foi abafada. Um exemplo, e como isso reflete no nosso físico, né? Quais são as queixas, né? A gente tem uma série de queixas musculares, dores, fadiga, fibromialgia, lombalgia, né? As contraturas, que são o mais comum, né? O que é uma contratura? É uma rigidez muscular onde as fibras elas ficam muito entrelaçadas, muito compactadas, né? E aí o que acontece? O sangue não circula, né, naquela região porque está muito compacta, né? E o que eu perco? Flexibilidade, né? Porque o que nutre o músculo, o que leva oxigênio para o músculo é o sangue, né? O sangue nutre essa região, o sangue nutre o músculo. E se não está bem nutrido, eu vou perder flexibilidade, vou perder
força, porque está muito... Nada entra, dali nada sai, porque está fechado, contido, abafado, né, rígido, inflexível. Então nada entra e nada sai. Se nada entra, nada sai. Eu perco o quê? Perco vida, eu perco movimento. Perder movimento e perder vida, né? Porque se eu perco movimento, eu não me relaciono com o outro, não me relaciono com qualquer coisa que me aconteça, seja maravilhosa ou seja dolorosa para o meu aprendizado. Eu não me relaciono, porque estou fechado. Então nada chega e nada sai, né? Então perdeu movimento, perdeu vida, perdeu fluidez, né? Perdeu flexibilidade, perdeu a capacidade de se movimentar, a capacidade de ir e vir, a capacidade de, sabe, andar pelo mundo, pelas situações, né? Agregar, né? Doar, né? Perdeu essa capacidade, né? Porque está rígido, porque está duro, porque está fechado, né? O sistema muscular é assim, ele reflete isso, né? E essas são as queixas, né? Contratura é isso que eu acabei de dizer. Tô com os ombros muito rígidos, doloridos, né? Porque assim, as fibras elas vão ficando cada vez mais contidas, cada vez mais duras e começa a gerar dor, né? Os nódulos, né? São isso, que está muito fechado, né? Então você sente, né? Então assim, nós temos alguns órgãos de choque muito comum, né? Que é essa região dos ombros, né? A gente chama de cintura escapular, que é a região dos ombros e pega o pescoço também. E a região lombar, né? Que todo mundo tem muitas dores, né? Ou na região, na cintura escapular ou na cintura, né, pélvica, aqui na região lombar, né? O pescoço também, né? Onde a gente acumula tensão, né? Acumula tensão em todos os sentidos, aquilo que chega pra gente e aquelas coisas que a gente quer. Vou mandar para o espaço, aí você não, vou contar até 10, porque se eu mandar ele para o espaço, a coisa vai desandar, né? Então você contém, você segura. Então assim, são os nossos órgãos de choque, onde a gente recebe, né? Onde a gente sofre o impacto. E por falar em impacto, né, o que está na raiz disso? Então você sofreu um impacto no seu sistema muscular e o seu corpo passou a externalizar essa dor ou essa queixa ou essa questão. Qual é a semente? O que está por trás que precisa ser investigado, que precisa ser olhado, né? Se você passou por sentimentos, né, vivências que geraram em você sentimentos de depreciação, de a sensação da incapacidade de você dominar uma situação, dominar um problema, dominar uma questão, a incapacidade, a sensação de impotência, né, a incapacidade de você comandar, de você muitas vezes decidir, né? Então, um estado de indecisão, ressentimentos por você ter sofrido uma tirania, por você ter sofrido um abuso, por você ter sofrido uma dominação por parte de uma outra pessoa, por parte de uma outra situação, né? A sensação de uma arbitrariedade, né? São raízes de dores musculares crônicas, né? Então, todas essas questões os antigos chamavam de chaves da patologia, né? Ou seja, existem patologias que impactam cada parte do nosso corpo e o sistema muscular ele é impactado por essas patologias, esses sentimentos, essas sensações. Um exemplo clássico de dor muscular crônica é a fibromialgia. E a fibromialgia, ela está relacionada com uma dor muscular, portanto, ela está relacionada com essas patologias, né, que eu mencionei aqui, mas ela também está relacionada com uma raiz muito profunda, uma raiz emocional muito profunda e muito antiga, geralmente, né, que é um sentimento de ser dominado, né, ou uma necessidade, um desejo de dominar, mas que eu não consegui dominar.
né? Até mesmo um sentimento de ter passado por uma tirania ou uma pressão das pessoas que estão ao próprio redor, né, dessa pessoa, e que deu a sensação de eu não estar à altura de fazer a tarefa que me foi dada, por exemplo. Eu não estar à altura de realizar aquilo que foi colocado na minha mão para ser realizado. Então, a fibromialgia, ela é uma doença que ela precisa ter um olhar investigativo para essas sementes, para essas raízes, né, que vão esconder esses sentimentos e essas emoções de não estar à altura, de não responder à altura daquilo que me foi confiado, digamos assim, né, de uma pressão que eu sofro pelas pessoas que estão ao meu redor, de um sentimento de ter sido dominado excessivamente, ou um desejo de dominar que foi frustrado, digamos assim, eu não consegui exercer essa dominação. Então, isso é um dos exemplos do que efetivamente pode estar impactando o teu sistema muscular, causando uma dor crônica, e essa dor crônica muscular, ela também pode ser acrescida pela região do corpo onde ela acontece. Então, se ela acontece nas costas, né, além dessas patologias que eu estou mencionando aqui, também tem outras patologias que estão relacionadas a essas regiões. Se ela acontece na perna, se ela acontece no braço, se ela acontece aqui na lombar, né? Então, dependendo da parte do corpo onde essa dor muscular ela se instale, eu também vou investigar as patologias dessa região e não só as patologias das dores musculares como um todo. Certo? Então, essa é a proposta da medicina cabalista, é a gente entender a pessoa como um todo, a gente entender que uma pessoa que nos procure, né, que procure um terapeuta, que procure um profissional de saúde com uma dor muscular crônica, né, uma dor que afete efetivamente ela, que você possa, né, orientá-la e tratá-la dentro das suas especialidades, dentro da sua medicina, dentro das suas técnicas que você conheça, mas que você também entenda o que está por trás de tudo isso. Porque aí você, inclusive, pode orientá-la a procurar outros profissionais, a procurar outras técnicas, a se conhecer mais, para que ela possa ir dissolvendo essas raízes, essas sementes e liberar as causas verdadeiras do que está produzindo essas dores musculares. Então, a medicina cabalista ela é uma terapia regenerativa de diagnóstico, prevenção e cura baseada nas raízes das dores físicas e emocionais. Certo? Certo. Agradecendo a você por você estar aqui nessa parceria. Agradecendo ao solzinho que agora está saindo, né? Que está dando um pouquinho aqui de sombra na gente, não se preocupe. Agradecendo a Sofia. Agradecendo a Sofia que está do lado de lá da câmera, né? Nossa grande equipe. E agradecendo a você pelo seu tempo, por você estar aqui conosco. Espero ter te ajudado. E logo mais tem mais. Chegamos à 5ª colina, agora falta a 6ª colina, que vai ser os vasos sanguíneos. E depois a 7ª colina vai ser o sistema esquelético. Sistema esquelético, maravilhoso. Maravilhoso, gente. Beijos! Obrigado e até a próxima.